O Congresso vota nesta quinta-feira um projeto de lei com uma emenda que estabelece pena de prisão para quem dirigir embriagado e matar no trânsito. E para falar mais sobre esse assunto, nos atende o autor dessa emenda, o senador pela Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Tudo bem, senador? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pela oportunidade desse espaço. O senador, se essa emenda, o projeto como um todo, for aprovado, vai ser uma mudança radical, porque o Brasil sempre foi conhecido não só pelo número de mortes no trânsito, mas também pela condescendência com quem mata no trânsito. O senhor acredita que esse projeto terá o apoio dos parlamentares? É uma discussão necessária no Brasil? Na verdade, eu estou trabalhando em cima disso. Eu fui delegado da Delegacia de Delito de Trânsito por mais de 10 anos e hoje nós temos no Código de Trânsito 11 crimes e ninguém fica preso por crime de trânsito. Em 2017, o Código de Trânsito foi reformulado, e aí eu não defendo prisão aleatória. Se envolver num acidente de trânsito com vítima fatal, todos nós estamos sujeitos, mas o legislador alterou o Código de Trânsito em 2017, estabelecendo a pena de reclusão de 5 a 8 anos se houver um acidente de trânsito com vítima fatal e o motorista estiver em estado de embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito análogo. Ocorre que, mesmo se condenado a 8 anos de reclusão, ele não vai ficar nem um dia preso, porque o Código Penal determina que os juízes substituam a pena de prisão pelas chamadas penas restritivas de direito: prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, fornecimento de cesta básica. Então, o destaque que nós apresentamos é apenas nas hipóteses de homicídio e lesão corporal de natureza grave, comprovado que o motorista estava sob influência do álcool ou qualquer substância de efeito análogo, ficaria vedado, proibido a substituição de pena. Aí sim, nós daríamos tratamentos diferentes para comportamentos diferentes, porque se envolver em um acidente de trânsito, todos nós estamos sujeitos. Agora, não é razoável você falar que o motorista embriagado, ou por álcool, ou por cocaína, ou por maconha, ou por crack em excesso de velocidade, na contramão, mata alguém. Eu trabalhei na Delegacia de Trânsito e eu afirmo, no Brasil, o único condenado em morte no trânsito é a família da vítima, que sofre com a dor da perda e com a certeza da impunidade. Ontem eu tive acesso ao relatório do relator lá na Câmara dos Deputados e ele manteve o destaque que nós aprovamos aqui no Senado. Agora, compete aos demais deputados votarem como relator. Senador, agora a pergunta de Josias de Souza, de Brasília. Josias. Senador, essa sua proposta que sugere um tratamento mais rigoroso a um determinado tópico da legislação de trânsito, ela vai na contramão do que o presidente Bolsonaro vem propondo e o Congresso vem avalizando em certa medida, com algumas alterações, que é a flexibilização da legislação de trânsito. O senhor acha que este seu desejo encontra amparo no Congresso ou o desejo do presidente é que está mais consonante com a vontade do atual legislativo? Olha, eu espero que o Congresso Nacional tenha autonomia para entender que o Brasil ele ocupa a 3ª colocação em nível mundial. Nós estamos morrendo 40 mil por ano, 40 mil pessoas morrem por ano, mais de 300 mil ficam mutiladas. Se nós pegarmos o custo desses acidentes, só na área de saúde é 50 bilhões, na área econômica 200 bilhões por ano. Então vem o presidente, a quem se destina a reforma do Código de Trânsito? Essa é a pergunta que nós temos que também trabalhar. Porque para a pessoa ter uma carteira suspensa, ela tem que ter 20 pontos na carteira de habilitação. Nós temos 61 milhões de motoristas e apenas 2% atinge essa pontuação. Agora ele está aumentando para 40 pontos e digo que se for um motorista profissional, quando ele chega em 39 pontos, ele pode fazer um curso de reciclagem online, apaga a pontuação, então ele pode ter mais 40 pontos. Então, na verdade, a alteração é de 20 para 79 pontos. O exame de saúde passa de 5 anos de validade para 10 anos. Então, me perdoe, mas, por exemplo, o ano passado eu tive que entrar na justiça porque o presidente queria retirar todos os radares das rodovias federais. Olha, se tem excesso,
faz um estudo técnico, científico, equaciona, tira de um lugar, coloca em outro ou cancela, mas não é simplesmente tirando. Então, essa política, a sua pergunta tem total procedência, porque isso vai na contramão daquilo que o presidente quer, que é flexibilizar ainda mais o Código de Trânsito brasileiro, quando o Brasil ocupa a 3ª colocação em nível mundial em mortes do trânsito. Senador Fabiano Contarato, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Eu entendo inclusive, compartilho da sua preocupação, mas eu moro num país, por exemplo, que não tem radares, ainda mais ocultos, né? E não tem indústria de multa, mas tem uma punição muito severa para quando há esse tipo de evidente dolo, né? A pessoa dirigir em alta velocidade sob efeito de alguma substância e tudo isso aí tem que ser punido. E tem gente aqui que é jovem e pega 25 anos de prisão, né? Não é incomum a gente ver esses casos aqui. Então, será que há mesmo essa contradição entre a postura do presidente e a que o senhor está propondo? Ou será que nós temos que combater a indústria de multa, o excesso de regras e focar mais na questão da punição quando houver, de fato, o delito grave? Eu entendo, com todo respeito, que não há essa indústria de multas. Nós temos uma indústria de motoristas infratores. O Estado tem 3 elementos que são preponderantes para você mitigar, reduzir qualquer comportamento inadequado e ilícito. Primeiro é a fiscalização. O motorista ele tem que sair de casa com 100% de certeza que ele pode ser parado numa blitz. Isso não ocorre. Segundo é a educação. O Código de Trânsito brasileiro, no artigo 76, desde 1997, estabelece: a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Até hoje, não foi implementado, seja como disciplina eletiva, seja na transversalidade. Então, se o poder público não fiscaliza, se o poder público não educa, e se nós temos 11 crimes no Código de Trânsito, o pior dele é um acidente com vítima fatal, em que, mesmo se o motorista estiver embriagado, ele pode pegar 8 anos de reclusão. Olha que a pena privativa de liberdade não é nem detenção, é pena de reclusão, mas ele não vai ficar nenhum dia preso. Aí, podemos se questionar, mas as pessoas vão ficar presas? Essa alteração é mais pedagógica, porque nem cadeia vai dar. Por que não vai dar? Porque o regime fechado no cumprimento de pena só ocorre quando a pena for superior a 8 anos. Então, nós temos um sistema por uma questão de política criminal, se condena a pena mínima. Fatalmente, essas pessoas, se passar essa alteração, se o presidente, e eu faço um apelo para que eles tenham a sensibilidade para preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana, essas pessoas elas não vão ficar presas, é no máximo um regime semiaberto para elas. Então, eu acho que nós temos que refletir isso. A fiscalização, a educação e a legislação, nós temos que dar tratamento igual, a comportamento igual, tratamento diferente para quem age de forma totalmente diferente. Senador, por favor, rapidamente, nosso tempo está quase terminando, mas o senhor preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado e o Brasil vive uma discussão muito grande em meio às queimadas, principalmente no Pantanal. O que o Congresso pode fazer para tentar virar essa página no país? Porque, ao que tudo indica, há que se levar em conta que falta talvez um comando central em relação a isso, são informações de desmatamento desencontradas. De que forma é possível tomar uma decisão definitiva em relação a isso? Olha, lamentavelmente, essa é uma área extremamente sensível que o Brasil está tendo um comportamento totalmente inadequado. E aí, contra fatos, não há argumentos, né? Então, o governo federal ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele não conseguiu fazer de direito, mas ele está acabando de fato. E eu explico por quê. Ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, criminaliza ONGs, reduz a participação da sociedade civil. Houve autorização de 503 agrotóxicos diferentes em 2019. Agrotóxicos como a atrazina, a acefato, o herbicida da água brasileira é 300 vezes mais potente. Eu tenho estudo do Sistema Único de Saúde das pessoas que morrem por utilização de agrotóxico. Eu tenho saído daqui do Senado, indo diretamente visitar os Guaranis Kaiowás, estão sendo dizimados porque os grandes proprietários de fazendas aplicam agrotóxico, aquela substância altamente perigosa, vai para a comunidade indígena e eles ficam com dor de cabeça, diarreia, vômito. Então, eu tenho eu convoquei o ministro de Minas e Energia, ele falou que nós temos no Brasil 796 minas de extração de minério e não existe mina segura.
Tinha 4 funcionários para fiscalizar todas essas minas, passou a ter 8. Só em Minas Gerais teve o desastre de Miraí, Cataguases, Mariana, Barão de Cocais, Brumadinho. E eu fico imaginando se tivermos um crime ambiental envolvendo, por exemplo, uma usina nuclear ou uma extração de urânio. Então, eu acho que nós temos que reavaliar isso. O artigo 225 da Constituição Federal ele é claro que o Congresso Nacional tem que preservar o meio ambiente, porque o meio ambiente é um direito de todos, mas é dever do Estado, e todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nós temos que entender que a sustentabilidade com geração de emprego e renda tem como caminhar de mãos dadas perfeitamente. A China esteve aqui e falou, nós acreditamos numa economia verde. Nós temos a maior potência que é a floresta amazônica, que é uma tecnologia de ponta. Um dia na Amazônia corresponde a 20 bilhões de chuva, de toneladas de chuva, que vai fazer chover no norte, nordeste, centro-oeste, no mar, que controla a salinidade, entre outras coisas. Então, nós temos aí uma possibilidade, e eu acho que o Congresso deve dar essa resposta, participar. Eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, convoquei 4 ministros, fiz 39 audiências públicas, aprovamos 39 projetos, e estamos aqui vigilantes para preservar o meio ambiente, porque defender o meio ambiente é defender as vidas humanas que ainda estão por vir. Senador Fabiano Contarato da Rede, mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes aqui da Jovem Pan, espectadores também. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos.